Um dos primeiros vídeos que fizemos neste canal foi um top 10 de filmes dedicados ao mundo do automobilismo, onde nos baseamos na crítica especializada em cinema para fazer a lista naquela ocasião. Pensamos em fazer um remake, mas como teremos várias semanas sem Fórmula 1 e pouco automobilismo, para te entreter, que tal fazermos um top 20 de filmes de automobilismo? E que desta vez a ordem seja baseada nos meus gostos pessoais e não tanto na crítica especializada. E acreditem, eu não sou nem um pouco cinéfilo nem entendedor do mundo do cinema, mas já assisti a muitos filmes sobre carrinhos de corrida. Se você ainda quer ouvir o Run, o Guatatá Guatatatatá e Suiti Suiti Tititi dos carros de competição, seja bem-vindo a este vídeo que pode aliviar um pouco sua saudade do mundo das corridas. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Top 20 de filmes sobre o mundo do automobilismo. Vamos começar com aquela que para muitos, e eu me incluo, é um dos piores filmes do mundo do automobilismo que provavelmente existe hoje em dia. Um filme lançado no ano de 2007, dirigido por Daniel Cirilli, chamado Fast Fast. Não sei o nome na América Latina, mas na Espanha é Chica Veloz. O filme conta a história de Alex Johnston, que sonha em ser piloto profissional, mas tem o sonho interrompido pela morte trágica do pai em uma competição. No entanto, em sua tentativa de ser uma piloto, ela se depara com o fato de que sua família e o mundo do automobilismo querem fechar as portas para ela, por considerarem que as corridas não são um lugar para mulheres. Mas Preya decide competir mesmo assim e provar para o mundo inteiro que eles estão errados. E olha, pelo que eu me lembro da história, ela é muito rasa e cheia de clichês. E embora as sequências das corridas sejam bastante divertidas, a história não é. Por isso, com o tempo, ela se torna esquecível e pessoalmente não me prendeu na época. Infelizmente, para confirmar minhas impressões, percebi que não há como assistir ao filme na internet, nem de forma legal, nem por métodos menos ortodoxos. Considerando que achei o filme esquecível e não encontrei como assistir hoje, em 2025 ele fica em último lugar neste top de filmes de automobilismo. Número 33 está pilotando como ela está voando. No mesmo ano de Fast Years, outro filme com um tema semelhante foi lançado. Novamente, uma garota que é rápida nas pistas e quer mostrar ao mundo seu talento em uma disciplina dominada por homens. Esse é o enredo de The Circuit. Um filme lançado em junho de 2008 que conta a história de Kylie Shines, uma garota que, além de ser professora em uma escola primária, também é uma promissora piloto de Stock Cars, filha de um ex-piloto, campeão na disciplina em sua época e uma das maiores lendas dos Stock Cars. A história mostra que a garota concilia o automobilismo com a profissão de professora e suas habilidades logo lhe abrem portas para se tornar profissional nesse meio. Meu problema com esse filme é ser muito previsível. As sequências das corridas não transmitem muita emoção no geral, e algo que me irrita é que todas as malditas corridas que acontecem nesse filme são disputadas no mesmo circuito. Até parece que nos Estados Unidos só existe uma pista oval. Mas como eu disse, a história gira em torno de Kylie tentando se tornar profissional, enquanto prova para o pai que ela é melhor e que não precisa dele. Mas no geral, achei o filme bastante entediante e realmente pouco prazeroso. Se você quiser dar uma chance, ela está disponível no YouTube em inglês e infelizmente não consegui encontrar uma versão devidamente legendada. Te digo isso caso queira tirar suas próprias conclusões. No meu caso, ela está em 19º lugar no meu ranking de filmes sobre automobilismo. O mundo do kart é simplesmente fascinante. E em 2020, a produtora Roadshot Films, em colaboração com a Netflix, se animou a contar uma história baseada no mundo onde todo piloto profissional começa. A história de go-karts acompanha Jack Hooper, jovem que perdeu o pai para o câncer e precisa recomeçar após se mudar para outra região da Austrália. Numa festa, ele conhece os go-karts em uma pista de aluguel na terra e descobre que gosta dos carrinhos rápidos, interessando-se tanto que decide virar profissional. Assim, ele conhece Colin e Mandy e juntos constroem um go-kart com sucata para que o garoto participe do Campeonato Nacional Australiano de Karts. E surpresa, apesar de sua pouca experiência, o garoto tem um talento enorme para esse mundo.
A história em si é bem leve, te diverte e ensina alguns conceitos interessantes, mas peca por ser pouco realista e, de novo, por ser extremamente previsível. É a típica história do garoto desconhecido, mas que acaba sendo um menino prodígio, obviamente com poucos recursos, onde a vida se torna muito complicada para ele se tornar um profissional, etc, etc, etc. Mas, como eu disse, o filme é divertido, embora eu não ache que represente bem o que significa o mundo do kartismo. O filme está disponível na Netflix, e se você não tiver nada para fazer nesses dias, eu recomendo pelo menos dar uma chance. Mas, pelo menos eu, particularmente, recomendaria assistir com as expectativas um pouco baixas. Então, posição número 18 do nosso top particular, o filme australiano Go-Karts. Neja, Correndo pela Vida, foi uma das minhas maiores surpresas ao assistir filmes desse estilo. Este é um filme taiwanês de 2021 que conta a história do time Lions. Uma equipe vencedora em carros de turismo perde o domínio após a morte de seu líder Lao Shen, restando apenas vestígios de sua era de glória. Nessa história, conhecemos 3 personagens bastante importantes: Lily Lu, a promissora piloto da equipe, Jeffrey Lee, uma lenda da categoria, conhecido como o Rei, e Du Jieke, um piloto prodigioso de simuladores e esportes. Na estreia profissional de Lily, ela se machuca. Precisando de patrocinadores e substituto, uma marca propõe colocar um garoto dos simuladores em troca de dinheiro. E sim, Du Jieke é um excelente piloto, mas dentro do simulador, porque na pista real ele sente medo e pânico, fazendo com que, de modo geral, seu teste em carros de competição reais seja um completo desastre. Para salvar a equipe Lions, Lily o ensina a pilotar, transformando o filme na batalha de uma lenda que não aceita encerrar sua trajetória nas pistas. A de uma garota promissora no mundo das corridas que quer crescer, e a de um jovem prodígio do simulador que vai para a pista e evolui para ajudar sua amiga Lily. Mas com essas 3 pessoas e um objetivo direto: querer salvar a equipe Lions, que pode desaparecer se essa estrutura não começar a vencer em pouco tempo. O filme é divertido, as cenas de corrida são emocionantes e, apesar da trama ser previsível, te mantém envolvido. Pelo menos foi assim comigo. Não é dos filmes mais realistas do automobilismo, mas cumpre bem seu papel e traz uma história que na época parecia inovadora. O filme está disponível na Amazon Prime, pelo menos do México, e pode ser que, se você der uma chance, acabe tendo uma surpresa agradável. Então, no 17º lugar do nosso top de filmes de automobilismo, Nesca, Correndo pela Vida. Em 2006 foi lançado um filme considerado por muitos uma história divertida da NASCAR, Talladega Nights, a balada de Ricky Bobby, ou como ficou conhecido no México, Ricky Bobby louco por velocidade. Filme inspirado na categoria americana, conta a história de Ricky Bobby, mecânico da NASCAR, que ganha chance quando o piloto principal decide fazer uma pausa no meio de uma corrida e seu chefe de mecânicos, sem ter outra opção, decide colocá-lo para competir. E surpresa, o cara termina em terceiro na sua primeira corrida, tornando-se uma sensação entre as massas. Isso faz com que Ricky se torne um piloto profissional e, de fato, acabe se tornando um dos pilotos mais bem-sucedidos do mundo da NASCAR. No entanto, Ricky fica arrogante e irrita o filho de um bilionário, que em vingança contrata um piloto de Fórmula 1 que é gay, e isso de alguma forma é muito importante na história, e ele começa a vencê-lo e a zombar dele. Por isso, a história nos conduz pela rivalidade desses dois nas pistas de uma forma pouco ortodoxa, através da comédia. Porque sim, meus amigos, este é um filme totalmente de comédia. Vai do gosto de cada um, mas eu não sou tão fã desse gênero, embora o filme tenha me feito rir algumas vezes. As corridas são divertidas e as aventuras de Bob também, mas pessoalmente não é o que espero de um filme de corridas, embora eu reconheça que é divertido. Depende de você e dos seus gostos decidir se vai dar uma chance ou não. Mas, pelo menos pra mim, ela fica com o 16º lugar do meu ranking de filmes sobre o mundo do automobilismo. Existe uma lenda sobre poderes misteriosos e um passado mágico. E quando a família estiver em apuros... Não conhecer a história de Herbie é provavelmente não conhecer um dos carros mais icônicos do cinema. Em 1968 foi lançada a história do Fusquinha que tem vida própria.
E eu não vi esse filme original em particular, mas eu vi o de 2005, Herbie, Meu Fusca Turbinado. Um filme protagonizado por esse Fusquinha e por Lindsay Lohan, que interpreta Margaret Payton, que narra a história dos dois. Como o Herbie ficou conhecido no final dos anos 60 por ser um carro de corrida de sucesso, mas quando sua fama acaba, ele acaba sendo abandonado, em um ferro velho de carros. Maggie queria um veículo novo para se locomover. Ela conhece Herbie e assim começa a relação entre eles. Maggie logo percebe que Herbie não é um carro comum. Juntos passam a competir em corridas e atraem a atenção da NASCAR. Você provavelmente já conhece a história, mas mesmo assim não quero dar spoilers. E vejam, para muitos essa já é considerada uma história clássica do cinema. A história do carismático Fusca com vida, que conquistou o coração de muitos fãs desse filme ao longo da história. É um filme divertido que envelheceu de uma forma decente. E que, com o passar do tempo, continua sendo lembrada com muito carinho por aqueles que a assistiram pela primeira vez há bastante tempo. Então, posição número 15. O filme Herbie, Meu Fusca Turbinado, no nosso top sobre filmes do mundo do automobilismo. Lançado no ano de 2008, Speed Racer, ou como ficou conhecido na América Latina, Meteoro, é um filme baseado na popular série animada que leva o mesmo nome, que nos transporta para um mundo do automobilismo completamente futurista. Aqui acompanhamos Meteoro, um jovem e habilidoso piloto que é conhecido por sua destreza particular nas pistas, e porque seu irmão era um competidor popular até desaparecer misteriosamente. No entanto, Meteoro, apesar de demonstrar ser um competidor com habilidades especiais, rapidamente percebe que o mundo das corridas vive completamente manipulado pelos interesses de grupos empresariais com muito dinheiro e poder. E para vencê-los, a única maneira de fazer isso é participar de uma corrida muito perigosa que pode lhes dar acesso à maior corrida do mundo, o Grande Prêmio Edição 91. E vencer todos os empresários corruptos em seu próprio território, transformar o mundo das corridas em um esporte completamente livre. E vejam, o filme tem temática futurista, mas a essência das corridas está muito presente, tanto em circuitos quanto no estilo rally. Obviamente, em termos de realismo, esse filme não é lá essas coisas, mas isso não é algo que incomode particularmente. Na verdade, se você assiste Meteoro, sabe perfeitamente o que esperar. E se você curtiu a série na época, com certeza, a trama desse filme vai te maravilhar, mesmo mais de 10 anos depois do seu lançamento. Continua sendo visualmente espetacular com seu estilo artístico único. Não é para todo mundo, obviamente, e muito menos para os mais puristas, mas se você tem a mente um pouco mais aberta, é um filme que eu recomendo muito. Então, o 14º lugar do nosso top de filmes de automobilismo, Meteoro, ou como é conhecido originalmente, Speed Racer. No ano de 2016 veio da Itália o filme com temática de automobilismo que eu devo reconhecer que me surpreendeu positivamente. Italian Race, ou como disse o nome original, Veloce come il vento, conta a história de Giulia De Martino, que é uma piloto de corridas de apenas 17 anos, que compete no lendário campeonato italiano de GTs, mas durante uma das primeiras corridas da temporada, o pai de Giulia morre de um infarto, e isso coloca toda a equipe em uma situação difícil. Primeiro, porque o pai hipotecou a casa para Giulia competir no campeonato. Segundo, porque o irmão problemático voltou para a família. Ele se chama Loris, que é um ex-piloto de rally, agora é um viciado problemático, e pelo fato de Giulia e seu irmão mais novo serem menores de idade, agora eles precisam morar com ele, ou terão que se mudar para um orfanato. Mas se Giulia não ganhar o título da categoria, eles vão perder a casa. Por isso, agora Loris vai tentar ensinar tudo o que sabe para sua irmã, e ela precisa disso para vencer, para salvar seu patrimônio e o que resta da sua família. Na minha opinião, a história é ótima, mas o destaque do filme são as corridas, com sequências reais em vários circuitos da Itália, como Mugello, Imola, Monza ou Vallelunga, fazendo com que o filme pareça completamente autêntico na parte das competições, e com uma grande surpresa nos últimos minutos deste filme. Eu não tinha grandes expectativas quando assisti, e fiquei agradavelmente surpreso. É uma daquelas histórias que proporcionam uma boa experiência, e uma desculpa para comer pipoca, mas que é completamente divertida. No entanto, acho que há filmes melhores neste top, mas se tiverem a oportunidade, deem uma olhada porque acredito que vocês vão acabar gostando. Então, posição número 13 do nosso top. O filme italiano Veloce come il vento, ou como é mais conhecido popularmente, The Italian Race. Boa tarde, senhoras e senhores. Neste circuito,
acontece a corrida de automóveis mais famosa do mundo, durante 24 horas todo ano. Existem filmes que se tornam cult, e definitivamente Le Mans 1971 é um deles. Filme estrelado por Steve McQueen sobre Michael Delaney, um dos melhores pilotos do mundo, que está em busca de vencer a edição de 1971 das 24 horas de Le Mans com a equipe Porsche. Um ano antes da competição, ele presenciou a morte do competidor Piero Belghetti. Delaney recorda a dor que isso causou à esposa dele. Com isso, ele não só precisa superar a pressão do que sofreu naquela competição, mas também se manter focado em uma corrida conhecida por ser perigosa e uma verdadeira carnificina. O filme é uma carta de amor aos fãs do automobilismo. As cenas do filme são gravadas direto das corridas, tornando a experiência semelhante a assistir às provas ao vivo na época. Com seu perigo, seu glamour com sons espetaculares e a ação da verdadeira competitividade das 24 horas de Le Mans naquela época. Coloco esse filme tão baixo no ranking porque parece que você está assistindo a uma corrida daquela época. O enredo é praticamente inexistente. Na maior parte, o filme são sequências da competição, e nesse aspecto ele parece um pouco vazio. Mas o filme não é ruim, e é um prazer ver as sequências de corrida, também feitas de forma que parecem completamente autênticas. Para quem ama automobilismo à moda antiga, esta é uma joia que certamente vai adorar. Então, o 12º lugar do nosso top 20 de filmes de automobilismo, Le Mans de 1971, protagonizado por Steve McQueen. Hold on a minute, don't you think we ought to talk? What, about how I'm gonna run? Sure. About how you've managed to live as long as you have. Dias de Trovão é um filme de 1990 totalmente inspirado no mundo da NASCAR, um filme dirigido por Tony Scott, cujo protagonista é interpretado por Tom Cruise. A história acompanha Cole Trickle, jovem talentoso que estreia na NASCAR, mas apesar da velocidade não sabe competir. Por isso, ele precisa ser treinado pelo instrutor Harry Hogg, que lhe ensina a ser rápido e a ter bom desempenho nas competições. E rapidamente esse garoto começa a pegar o ritmo da competição e a vencer corridas, se posicionando como um dos melhores pilotos da NASCAR. Porém, ele enfrenta Rod Burns, resultando em uma disputa intensa até ambos sofrerem um acidente que deixa Cole Trickle em coma. Com o tempo, ele retorna às pistas, mas perde a autoconfiança. O filme aborda sua rivalidade com Burns e como ele recupera a confiança para voltar ao topo e vencer novamente. No geral, o filme é completamente fascinante de várias maneiras, porque foi construído para ser muito parecido com o que Top Gun oferece, trazendo constantes sensações de adrenalina pela vitória. A história segue um padrão muito parecido com os filmes de Top Gun, mas se destaca muito nas suas sequências de corrida que te dão doses diretas de adrenalina, com uma história de rivalidade nas pistas que faz sua mágica. O filme entrega o que promete, oferecendo adrenalina e emoção pela vitória do início ao fim, tornando-se um dos principais filmes sobre automobilismo. Muito queridas pelos fãs, principalmente da NASCAR. Então, posição número 11 deste top 20 de filmes sobre automobilismo, Dias de Trovão, protagonizado por Tom Cruise. Ok, estamos gravando. O Campeonato Mundial de Rally foi o esporte número 1 na televisão mundial. Estamos acompanhados por Lancia, gerente da equipe. Os fãs do mundo do rally provavelmente conhecem a história de uma das rivalidades mais míticas desse universo. E justamente em 2024 foi lançado Race for Glory, Audi versus Lancia. O filme que narra os acontecimentos da temporada de 1983 do Campeonato Mundial de Rally e todas as artimanhas da Lancia em sua batalha particular contra o gigante alemão. Na busca pela glória nessa disciplina, que narra desde as batalhas políticas, as tensões particulares entre as duas marcas e as dificuldades enfrentadas no mundo dos ralis. E claro, sequências de corridas assim. Apesar de estar me apaixonando por esse mundo e ter gostado do filme, sinto que falta atividade na pista. O filme foca mais nas jogadas fora da pista, o que não é ruim, mas no geral sinto falta de ação na pista. Isso é exatamente o que buscamos como fãs do automobilismo. Além disso, o próprio filme avisa que não recria fielmente todos os acontecimentos dessa rivalidade. O filme é divertido, mas no geral, sinto que foi desperdiçado. Ainda assim, para entusiastas ou quem está conhecendo este universo, você vai aproveitar o filme tanto quanto eu aproveitei na época. Então, senhoras e senhores, no top 10 do nosso vídeo de filmes sobre automobilismo temos Race for Glory, Audi versus Lancia.
Não teve corrida na primeira fila, mas muitas foram perdidas ali. Devo admitir que estou colocando esse filme meio forçado aqui, mas é que A Arte de Correr na Chuva se tornou um dos meus filmes favoritos, que na verdade eu não coloco mais acima nesse top. É porque, embora a base do filme sejam as corridas não são a prioridade nessa história. O filme nos coloca na perspectiva de Enzo, um Golden Retriever adotado pelo piloto Dennis Swift. É um dos pilotos mais habilidosos já vistos nas pistas. Por ser piloto, Danny leva Enzo para todos os circuitos onde compete, e ele acaba se envolvendo nesse mundo, aprendendo sobre o universo das corridas e sobre a vida. Sob a metáfora da complexidade que existe ao dirigir na chuva. Uma das condições mais difíceis para qualquer piloto de corrida, mas é justamente essa frase que resume o filme e em torno da qual tudo gira. É se um piloto tem a coragem de criar suas próprias condições. A chuva é apenas chuva. Danny terá que usar essa metáfora tanto como piloto quanto nos desafios da vida, o que o colocará à prova pessoalmente. Como disse, não recomendo este filme. A história usa as corridas apenas para abordar aspectos mais complexos da vida e suas dificuldades. Mas as poucas sequências de corrida são muito boas, e as referências que você vai encontrar à cultura do automobilismo são simplesmente sublimes. Então, se você der uma chance, vai se deparar com um filme emocionante, engraçado e bastante envolvente, que de vez em quando vai te entregar uma boa dose de corridas e lições sobre esse mundo competitivo. Mas enfim, o 9º lugar do nosso top de filmes de automobilismo, A Arte de Correr na Chuva. Você se prepara, se antecipa, reage. Fim da história. Voltamos ao mundo do kart com meu filme favorito sobre o tema. Kart Racer 2003 conta a história de Watts Davis, um jovem apaixonado por corridas e com muitos problemas. Após perder a mãe, seu relacionamento com o pai, um ex-piloto que mudou após a perda da esposa, ficou difícil, já que ele não quer que o filho siga seus passos. Mas, numa tentativa de fortalecer a relação com o pai, ele decide se inscrever na final nacional de karts, que chega à pista da sua cidade. Com isso, ele busca mostrar seu enorme talento ao volante e conquistar uma oportunidade de se tornar profissional. Reconheço que o filme ainda me fascina, mesmo 20 anos depois de tê-lo visto. As cenas de treinamento de Watts, sua história com o pai e a corrida principal continuam sendo extremamente emocionantes toda vez que assisto. Não é um filme totalmente realista sobre o mundo do kart, mas eu considero que reflete muito bem essas competições que às vezes são bastante subestimadas e te dá sensações de adrenalina muito boas ao longo de todo o filme. É a minha recomendação pessoal e definitivamente se você quer uma boa dose de karts, você tem que dar uma chance para esse filme. Então, o 8º lugar do nosso top de filmes sobre automobilismo é Kart Racer, de 2003. Sim, se você me acompanha na plataforma chinesa de vídeos curtos, já viu que citei esse filme como o pior do automobilismo. E não sou o único a dizer isso. Quem entende muito mais de filmes do que eu é que diz isso. Mas honestamente, Driven, de 2001, é meu prazer culposo nos filmes de automobilismo. Foi a tentativa de Sylvester Stallone de entrar no mundo das corridas, apesar do fracasso de bilheteria em várias ocasiões. Para aproveitar, você precisa assistir com bom senso desligado. É algo totalmente divertido. O filme gira em torno de Jimmy Bly, um jovem talentoso que, em sua temporada na categoria da série kart como novato, está competindo pelo título mundial de pilotos. No entanto, seu talento é inversamente proporcional à sua capacidade de lidar com a fama e a pressão de ser um piloto promissor do automobilismo. E sob essa pressão, ele passa a cometer erros que comprometem sua chance de disputar o título. E para ensiná-lo e melhorar em todos os aspectos, seu chefe de mecânicos, Carl Harry, decide trazer da aposentadoria um piloto com fama de vencedor, chamado Joe Tanto, interpretado por Sylvester Stallone, com o qual Jimmy terá que aprender a lidar com suas emoções, as pressões, a fama e a ter bom desempenho na pista, se quiser no final acabar vencendo seu rival ao título, Bo Brandenburg. O filme envelheceu mal e isso é até generoso. A história é bem pipoca. Tem de tudo. Corridas, talaricagem, sequências dramáticas de corridas, acidentes, explosões, fogo. Caramba, isso é cinema de verdade, senhores. E combina sequências das corridas reais daqueles anos com algumas sequências animadas, que justamente são as que ficam piores. Mas é onde podemos ver lendas das pistas daquela época, como Adrián Fernandes, Juan Pablo Montoya, Paul Tracy e muitos outros.
Olha, a gente pode discutir se o filme é bom ou não. Opiniões são bem-vindas, mas onde eu não aceito críticas é na trilha sonora. Cada música encaixa perfeitamente. Com as sequências que estão mostrando no filme, te dando aquele impulso de adrenalina, que é exatamente o que Driven quer te passar nesse momento. Não posso dizer que é um bom filme, porque tem coisas que são muito mal feitas. Por exemplo, a corrida final acontece em 3 circuitos diferentes só porque sim. Eles começam competindo em Detroit. Eles correm no circuito Gilles Villeneuve em Montreal e, de forma estranha, acabam no circuito de rua de Toronto. Mas, definitivamente, se você não for muito exigente, esse filme vai te encantar tanto quanto me encantou. Então, posição número 7 de filmes sobre o mundo do automobilismo, Driven, do ano de 2001. Lá vou eu. Concentra-se. Velocidade. Eu sou rápido. Um vencedor. 42 perdedores. Eu como perdedores no café da manhã. Eu sou mais que rápido, mais que veloz. Eu sou um raio. Ei, raio, pronta. Claro que sim. O raio está pronto. Surpresa, surpresa! Não íamos deixar de fora desta lista o filme que estava no nosso top original de filmes que fizemos lá por volta de 2020, com o qual muitos começaram no mundo do automobilismo. E tenho certeza de que muitos entraram no mundo das corridas por causa do filme da Pixar, Carros. Este filme animado nos leva a um mundo povoado por carros que têm vida própria e personalidade, para conhecer a história do Relâmpago McQueen, um carro jovem que está competindo na Copa Pistão, e que em sua temporada como novato está lutando pelo título da categoria. Mas o Relâmpago tem o problema de ser um piloto muito arrogante e soberbo, e acha que sua equipe é apenas mais um acessório em sua vida. E durante a corrida final da temporada, prestes a vencer, ele estoura seus pneus e a corrida termina com um empate triplo entre os outros 2 competidores ao título, o Ray e Diggs Higgs. Rodada de desempate em outro circuito definirá o campeão da temporada. Enquanto vai ao novo circuito, Raio sofre um contratempo e fica preso em Radiator Springs, uma cidade esquecida onde acidentalmente ele danifica a estrada. Ele é obrigado a consertá-la para ir à competição. Mas quanto mais tempo passa em Radiator Springs, o Raio vai percebendo valores como amizade, lealdade e companheirismo, valores que ele aprende graças ao seu amigo Mate, um caminhão guincho, e aos moradores de Radiator Springs. Por isso, quanto mais tempo ele passa nessa pequena cidade, mais se questiona se é melhor vencer e ser o melhor carro ou se há algo mais importante: passar o tempo com a família e os amigos. Carros claramente não é para puristas, mas te coloca nesse mundo de um jeito diferente. Impossível não se apaixonar por Relâmpago McQueen e suas aventuras em Radiator Springs. Enquanto o desenvolvimento dos personagens faz sua mágica. Tenho certeza de que muitos de vocês guardam esse filme no coração. É um filme lindo. Se você ainda não assistiu, eu te convido totalmente a fechar este vídeo, ir assistir e aproveitar do começo ao fim. Então, o 6º lugar do nosso top, o filme Carros da Disney. Em 1978, vim para a Europa para competir pela primeira vez. Foi só dirigir, foi uma competição de verdade, e é isso. Isso me faz feliz. Falar de Ayrton Senna é falar de magia e misticismo, em torno da figura do astro brasileiro. Uma história já bem conhecida pela maioria dos fãs de automobilismo no mundo. Em 2010 foi lançado um documentário sobre a vida e obra de Ayrton Senna, que é aquela que mostra e passa pelos grandes momentos do piloto brasileiro, as grandes batalhas que ele teve, as heroicidades que mostrou nas pistas. O quanto ele lutou e sofreu para alcançar o auge do automobilismo, mostrado com cenas e imagens reais das corridas da época. Acompanhada pela música sublime do maestro Antônio Pinto. Antes, este era meu filme favorito desse universo, mas com o tempo percebi o quanto ele é extremamente tendencioso, omitindo muitos eventos importantes da história de Senna ou distorcendo fatos para manter sua imagem de herói e sempre como vítima, na narrativa que mostram nesse documentário. Isso é algo que, especialmente fazendo rivalidades lendárias, eu aprendi que não era bem como o documentário mostrava, porque em muitos casos, Senna também tinha seus próprios erros, mas se você omite isso, você assiste a um filme que retrata lindamente a luta de Senna na Fórmula 1, dos seus momentos mais heróicos aos mais sofridos.
E esse documentário é tão emocionante que chega um momento em que você esquece por alguns instantes que, infelizmente, o final não muda. Quinto lugar, o documentário de 2010 sobre Ayrton Senna da Silva. Olha lá fora. Lá fora. É a lâmpada. Você está vendo? Acho que sim. Uma das histórias mais fantásticas do mundo do automobilismo é aquela que conta uma história de vingança, redenção e glória, tendo como protagonista a marca Ford, que no ano de 1966 competiria nas prestigiosas 24 horas de Le Mans contra a mítica marca do cavalo rampante. O filme retrata a batalha, começando pela tentativa frustrada de compra da Ferrari pela Ford e a humilhação pública, até os esforços para ajustar o Ford GT40, até a batalha daquela temporada de 1960. Os protagonistas são Carroll Shelby, fundador da Shelby, e o talentoso, porém problemático piloto Ken Miles. Eles atuam para a Ford e, assim, vingar-se da humilhação sofrida pela marca italiana. Para ser sincero, o filme é sublime. Novamente, os fatos não são totalmente fiéis à realidade, mas ele prende rapidamente. As sequências das corridas são espetaculares, mas onde esse filme realmente se destaca é na parte do som, que é simplesmente requintado. E isso, aliás, fez com que o filme ganhasse os prêmios de melhor edição de som no Oscar, além de ganhar o prêmio na categoria de melhor montagem. É um daqueles filmes que, por si só, já são bons, mas no mundo do cinema funcionam perfeitamente. E é um programa obrigatório para quem é apaixonado pelo automobilismo. Então, no quarto lugar deste top 20 está Contra o Impossível, Ford vs Ferrari. Se você perde uma linha no jogo, resete. Se perde na corrida, você pode morrer. Reconheço que talvez não seja objetivo pôr Gran Turismo no bronze, mas não preciso ser objetivo quando o ranking é sobre meus gostos. Mas não é só o fato de que Gran Turismo é meu jogo de corrida favorito, é que o filme em si é uma verdadeira obra de arte. A história é baseada em fatos reais. Jan Mardenbroek é um jovem piloto talentoso no Gran Turismo, vencedor de vários campeonatos e corridas virtuais, que está diante da chance que mudará sua vida para sempre. Ele não pode mais bancar uma carreira como piloto profissional por ser de família de baixa renda. Mas ele descobre que seu videogame favorito fará um torneio onde os melhores pilotos poderão competir em carros reais em um campus. E isso promete ao vencedor transformá-lo em piloto profissional de corridas. Assim, Gran Turismo mostra a luta de Mardenbroek para vencer a GT Academy e realizar seu sonho de ser piloto profissional. Na verdade, o filme, de novo, não é fiel aos acontecimentos da história de Jan Mardenbroek, mas onde se destaca enormemente é nas sequências de corridas, que são completamente vibrantes e não apenas dão ao espectador a sensação de estar assistindo a uma corrida real. Há várias referências a Gran Turismo que nós, fãs do videogame, aproveitamos muito. Eu sei que não é o melhor filme de corridas, mas se você der uma chance, vai se surpreender muito positivamente. E talvez até queira dar uma chance ao videogame. Mas enfim, no bronze do nosso top de hoje, o filme baseado em uma história real de Gran Turismo. Esse filme pertence ao que muitos conhecem como cinema cult, e para muitas pessoas é o melhor filme já feito sobre o mundo do automobilismo e da Fórmula 1. Grand Prix é um filme de 1966 baseado em uma temporada fictícia da Fórmula 1 que acompanha a história de 4 pilotos, Pete Aaron, Jean-Pierre Sarti, Scott Stoddard e Nino Barlini. Os 4 são grandes pilotos e são capazes de ser campeões mundiais, mas eles não precisam apenas demonstrar habilidade nas corridas, mas também superar suas batalhas pessoais fora das pistas para chegar ao confronto final e conquistar a glória máxima do automobilismo. O filme dura 3 horas, mas garanto que são de puro cinema. As corridas mostradas no filme são baseadas em imagens reais das competições daquela época. Por isso, assistir a esse filme hoje em dia é como assistir em pleno 2025. Uma corrida de Fórmula 1 daqueles anos com toda a espetacularidade, os sons marcantes dos carros e principalmente o perigo da época. Ainda tem trocas de pilotos da época que os puristas logo identificarão. E acredite em mim, este filme é uma carta de amor à Fórmula 1.
E eu sei que, se você der uma chance, vai se apaixonar do mesmo jeito que eu me apaixonei na época. Então, segundo lugar e medalha de prata deste top. Grand Prix de 1966. Meu nome é Niki Lauda. E sou conhecido no mundo do automobilismo por duas coisas. A primeira é a minha rivalidade com ele. A segunda coisa pela qual sou lembrado é pelo que aconteceu em 1º de agosto de 1976. Enquanto eu o perseguia, como um idiota. Esse diálogo e essa cena marcam, na minha opinião, o início do melhor filme de automobilismo atualmente. A história da lendária rivalidade mítica de James Hunt e Niki Lauda, que conta não só com cenas espetaculares de corridas, um som sublime e uma história envolvente desde o início, mas também com uma trilha sonora composta por Hans Zimmer, que torna o contexto ainda mais épico e glorioso, e cada uma das batalhas desses dois gênios ao volante. Chris Hemsworth e Daniel Brühl interpretam James Hunt e Niki Lauda e fazem um trabalho incrível. Um trabalho que reflete as personalidades distintas dos pilotos. O filme mostra desde o início até o fim da rivalidade, incluindo as categorias inferiores, no Grande Prêmio do Japão de 1976. Sem dúvida alguma é o filme favorito de muitas pessoas no quesito automobilismo, e eu me incluo nessa lista, já que é impossível não se apaixonar pelas cenas de risco, pelo drama e pelo carisma e interpretação dos atores que dão vida a Lauda e Hunt. E o filme em si tem 122 minutos de duração, mas são 122 minutos de puro cinema. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista, porque para mim, este é o melhor filme já feito sobre o mundo do automobilismo e da Fórmula 1. Primeiro lugar. E o ouro do nosso top 20 de filmes sobre o mundo do automobilismo. Rush, a história de Niki Lauda contra James Hunt. E com isso, senhoras e senhores, encerramos essa enorme lista de filmes que vão te inspirar caso você esteja com saudade do mundo das corridas. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou dessa lista? Você achou correta? Ela foi baseada nos meus gostos pessoais, mas eu te convido a deixar o seu próprio top nos comentários. Acredite, vou adorar ler cada um deles para conhecer os gostos pessoais de todos vocês. Eu me despeço por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilha esse com seus amigos. Também te convido a nos seguir nas nossas contas do Instagram e do Twitter, cujos links estão na descrição deste vídeo. E a gente se vê em breve para mais conteúdo aqui no seu canal Skyline Racing. Obrigado por nos acompanhar. E até logo!